Boa tarde a todos. Seguindo com os ensinamentos do Sermão do Monte, nós vamos meditar um pouco a respeito do capítulo 5, versículo 13 a 16, falando sobre o sal e a luz, onde Jesus Cristo nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. E um estudo muito bonito feito pela Faculdade Pioneira, juntamente com a Rádio Transmundial, que tem o título como Contra a Cultura do Reino, organizado pelo Cláudio André Cruz e prefaciado pelo pastor Luiz Saião. Ele traz um ensinamento no capítulo 5, onde o teólogo Renan da Silva Camilo comenta a respeito dessa passagem. Eu gostaria de trazê-la na íntegra, porque eu achei muito interessante a forma como é exposta aqui essa passagem. Eu sei que vai ser muito edificante. Assim como foi edificante para mim, eu tenho certeza que vai ser edificante para vocês. E inicia-se assim, no capítulo 5 do livro: O sal da terra é a luz do mundo. Renan da Silva Camilo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Na introdução eles iniciam dessa forma. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, Jesus começa a falar sobre duas coisas que são de extrema importância na humanidade. O sal, cuja principal propriedade é a preservação de quem o recebe, e a luz, que possui capacidade de revelação. Nada se esconde perante a luz. Tudo que estava oculto é descoberto, aonde a luz chega. Em Mateus 5, tem-se Jesus em seu sermão mais conhecido da história, o Sermão do Monte, no qual, até o versículo 12, ele esteve falando das boas aventuranças, ensinando como deve ser o caráter de um cristão, ou seja, daqueles que o seguiam. Todavia, a partir do versículo 13, Jesus não foca mais no caráter, mas sim em como um cristão deve se comportar no mundo. Lloyd Jones dá sentido ao texto quando diz que o crente não é uma pessoa que vive isolada no mundo, embora não pertença ao mundo, e ele mantém certa relação para com o mundo. Sproul ressalta que Jesus, a partir do versículo 13, está fazendo uma transição daquilo que o cristão é para o que o cristão deve ser. É evidente que a mensagem passada instrui que o cristão não seja igual ao mundo, mas diferente dele. A Bíblia reforça essa ideia quando em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz que ao tornar-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Neste capítulo, será observado como o sal tem o poder de influenciar mesmo sem ser visto. Mas não há possibilidade de o mundo ter o contato com o sal e não o sentir. E como a luz tem o poder de influenciar a humanidade através de uma revelação avassaladora que atrai o perdido no meio da escuridão de pecado. Primeiro, preservar e temperar a humanidade. Versículo 13, né? Vós sois o sal da terra. O sal é um composto químico que tem uma função muito necessária no cotidiano, seja em Israel na época de Jesus ou na contemporaneidade, nos dias atuais. E o que Jesus quer ensinar ao usar o sal como exemplo? Jesus diz em Mateus 5,13 que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ao fazer esta declaração, Jesus sabia exatamente o que desejava alcançar sobre aqueles que o seguiam. Com o passar dos séculos, o sal não perdeu seu valor.
O sal foi muito importante na história das civilizações, sendo usado em diversas situações como moeda, para preservar alimentos, em rituais religiosos e até mesmo para lavar e tingir couro. Para se ter um contexto da importância desse composto, sabe-se que os chineses foram pioneiros na produção de sal em grande escala, fervendo água do mar desde o século XVIII a.C. Essa técnica foi fornecida para o Ocidente e continuou popular no Império Romano. Quando o mar era distante, o sal era extraído do solo, como faziam os celtas, inventores da mineração de salgema. O sal tornou-se importante e alvo de impostos e monopólios estatais em várias civilizações. Os romanos não monopolizaram o sal, mas subsidiaram seu preço, garantindo acesso a todos. Da importância do sal surgiram termos como salário e soldado. Jesus sabia de toda a importância que o sal tinha para aquele povo e para a humanidade. Ao fazer esta declaração, vocês são o sal da terra, ele tinha total controle de como chegaria aos corações e mentes de quem o ouvia. Para aquele povo fazia total sentido a comparação daqueles que seriam seus discípulos como o sal. Zacarias explica como o povo de Israel utilizava o sal. Nos tempos do Israel bíblico, o sal era muito usado para diferentes finalidades e com diferentes simbologias. Crianças recém-nascidas eram banhadas com sal como medida de higiene e prevenção contra infecção. Ezequiel 16:4. Também se fazia a compilação do sal ao solo para melhorar sua fertilidade, com vistas a melhorar as colheitas. É inegável que o cristão não é um extraterrestre que vive fora do mundo. Pelo contrário, tem os mesmos sentimentos e realidades como qualquer outro ser humano no planeta Terra. Salomão deixa isso explícito em Eclesiastes 9:2, quando diz que todos têm o mesmo destino, independentemente de serem justos ou ímpios, bons ou maus, puros ou impuros. Salomão nos deixa claro que o cristão está no mesmo mundo e que fará parte de tudo o que acontece nele. Entretanto, o cristão não deve ser contaminado com o que o mundo produz, mas todo homem salvo pela graça de Jesus Cristo precisa ter uma perspectiva e uma conduta diferente do resto da humanidade, que ainda não conhece a Jesus como Salvador. O cristão precisa ter uma vida repleta de atividade e influência no meio dessa humanidade caída. É um erro achar que os cristãos devem ser um grupo separado que não possa ou não deva conviver com os ímpios, vivendo à parte da sociedade ou em um mundo exclusivo somente frequentado por cristãos. Lloyd Jones explica que esse tipo tem sido o mais notável erro do monasticismo, o qual ensinava e ensina que viver a vida cristã significa necessariamente separar-se o indivíduo da sociedade e passa a viver contemplativamente. O cristão não pode ser um grupo exclusivo, mas é chamado a atingir toda a sociedade com o Evangelho de Jesus Cristo. Essa atitude se fecha em um mundo apenas cristão. Vai totalmente contra a Bíblia e os ensinamentos do Ide de Jesus em Marcos 16:15, que diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Seria uma total contradição de Jesus ordenar que os cristãos pregassem sobre o seu Evangelho e, ao mesmo tempo, pedir para que os cristãos não estivessem no mundo. O cristão precisa estar no mundo, sem jamais ser influenciado por ele. Porém, qual é o motivo de Jesus usar o sal como exemplo para a transformação da humanidade? Além da importância e das propriedades contidas no sal, Jesus se utiliza do sal, pois ele é totalmente diferente do lugar onde ele é exposto. Onde o sal entra, ele transforma. Não tem como o receptor desde composto continuar da mesma maneira. São notórias as funções que o sal possui. Carson relatam que o sal era usado como conservante, e Lopes reforça dizendo que quando Jesus proferiu esse discurso, não havia refrigeração,
A única maneira de preservar os alimentos da decomposição era o uso do sal. O sal tem o poder de conservar o alimento. Sem ele, o alimento teria uma vida útil curta. Além de preservação, Jesus desejava trazer uma outra função do sal, pois este composto também tem o papel de temperar e dar sabor. Lopes traz uma definição de sal: torna o alimento apetitoso, agradável ao paladar. O mundo está cansado do seu próprio pecado. O pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza. A presença da igreja no mundo, refletindo nela a glória de Deus, revela às pessoas uma qualidade de vida superlativa. Jesus estava ressaltando que o cristão é o sal da terra. Onde o cristão toca, há transformação, pois não tem como o evangelho de Jesus entrar em contato e não transformar. Não tem como o cristão, sendo sal, não impactar e mudar o ambiente. O sal é o que tem poder para transformar o gosto, trazer cuidado e preservação. Não é o mundo que influencia o sal, mas o sal que traz influência onde ele é colocado. Percebe-se que Jesus faz um questionamento no mesmo versículo 13. Logo após afirmar que o cristão é o sal da terra, ele diz: se o sal for insípido, com que se há de salgar? Nota-se que de nada serve um sal que perdeu a sua eficácia em salgar. Jesus, ao fazer este questionamento, tem o desejo de mostrar que os cristãos precisam ser influência, se manterem firmes no Evangelho e não se deixarem contaminar pelo mundo. E se todavia isso acontecer ao cristão, este perderá completamente sua utilidade. Um sal que não dá sabor não cumpre mais a função de transformação, perde toda a propriedade e aplicabilidade. Entretanto, Blacker, buscando a compreensão do que Jesus quer dizer sobre o sal perder seu sabor, faz um estudo do Novo Testamento e analisa o verbo grego, interpretando como perder sua salinidade. Além de Mateus 5,13, que foi utilizado como referência, relaciona-se Lucas 14,34 com o mesmo sentido do verbo de perder sua salinidade. Porém, quando ele analisa o mesmo verbo em outras passagens, como Romanos 1, 22, e 1 Coríntios 1, 20, e Mateus 5, 22, o sentido do verbo é de se fazer tolice, tornar-se tolo. Black destaca a relação entre o sal e a sabedoria. Tolice e sugere um possível jogo de palavras em aramaico. É difícil não concluir que os discípulos que perdem seu sabor, na verdade, estão fazendo a si mesmos de tolos. Jesus ensina que todo aquele que o segue verdadeiramente não perde o seu sabor ou se torna tolo, mas, como um agente transformador, continua eficaz ao ser colocado em meio à humanidade. Após Jesus ensinar sobre como o cristão deve ser sal e sua utilidade de um sal que perde seu sabor, ele continua dizendo que não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Para que serve o sal sem o seu poder de transformar? Carson explica o que é feito com esse tipo de sal. Na nação moderna de Israel, afirma-se que o sal insosso, que não tem mais sabor, que perdeu a sua eficácia, ainda é espalhado no chão de lajes planas que servem como telhado. Isso ajuda a endurecer o chão e a prevenir fendas e goteiras. E uma vez que essas lajes são usadas como área de recreação e lugar de reuniões públicas, o sal ainda é esmagado pelos pés. É incontestável que aconteça exatamente o que Jesus explica na última parte do versículo ao sal que não tem serventia na sua função principal. Tudo lhe resta é ser pisado e usado como base no mais baixo lugar possível, debaixo dos pés. E é para que o cristão não perca sua salinidade que Jesus traz esse ensinamento. Segundo, revelar
revelar e guiar a humanidade. Na sequência, Jesus traz um novo exemplo. Ele começa falando no versículo 13 de como o cristão precisa apresentar como agente transformador. Mas a partir do versículo 14, ele traz algo essencial para a vida e existência do ser humano na terra, a luz. Em Mateus 5, 14, 16, Jesus diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O exemplo de Jesus utiliza para caracterizar como o cristão deve ser visto no sentido pela sociedade é algo muito significativo. Em Gênesis, vê-se o registro da criação. Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O primeiro ato de Deus foi trazer clareza sobre a criação do Gênesis. Sobre a criação. Gênesis 1:3 traz a primeira ordenança. Disse Deus: haja luz e houve luz. E essa é a mesma ordenança que Jesus dá sobre o cristão deve ser. Vocês são a luz do mundo. Não quaisquer pessoas, não todos, mas aqueles que o seguem verdadeiramente recebem o chamado para serem luz do mundo. Mas por qual razão Jesus coloca em pauta esse exemplo? Ele sabe exatamente a importância que a luz tem sobre a vida, como a conhecemos, não poderia existir. Sem energia, o calor e a luz do sol fornece, a vida, como a conhecemos, não poderia existir. A luz é a fonte de energia que sustenta os seres vivos a partir da luz do sol, que gera o clima em que o ser humano pode viver, influencia na temperatura, nas estações do ano, gera vitaminas necessárias para o corpo humano, gerando benefícios à saúde. Os ritmos biológicos, como a duração do dia e da noite, e a fotossíntese, um processo realizado pelas plantas que garante que o oxigênio seja disponibilizado, e sem isso não existiria oxigênio, e sem oxigênio não haveria vida. Jesus, ao falar sobre a luz, tinha total controle do que desejava ensinar. Afinal, ele estava na criação, ele estava com Deus desde o princípio de tudo, conforme João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria feito. Ele sabia exatamente a mensagem que seria transmitida. Sobre isso, Carson diz que, como no versículo 13, o termo você é enfático. Vocês, meus seguidores, e nenhum outro são a luz do mundo. Embora os judeus se vissem como a luz do mundo, em Romanos 2:19, a verdadeira luz do mundo é o servo sofredor. Isaías 42:6, 49:6, cumprindo em Jesus mesmo, Mateus 4:16, e João 8:12, 9:5, 12:35 e 1 João 7. Para Lloyd Jones, o vocês dito por Jesus é uma das mais espantosas e extraordinárias declarações feitas acerca do cristão. Uma declaração repleta de significado e, através desta declaração, pode-se ter profunda compreensão da vida cristã. A palavra vocês chama a cada cristão regenerado por Jesus a ser uma luz de fato na humanidade. Lopes destaca 6 simbolismos da luz, comparando-os com a atuação da igreja no mundo. Primeiro, a luz simboliza a verdade, combatendo as trevas da mentira e do engano, assim como a igreja dissipa a ignorância e a falsidade. Segundo, a luz representa a pureza, revelando e purificando o que as trevas escondem. A igreja, ao iluminar, traz limpeza moral. Terceiro, a luz é vital para a vida e a igreja é vista como essencial para a existência espiritual e moral da sociedade. Quarto,
A luz oferece direção, mostrando o caminho certo e seguro, no qual Cristo é a verdadeira luz que a igreja reflete. 5. A luz serve de alerta, como a igreja que alerta sobre os perigos do pecado. 6. A luz proporciona calor, tornando a vida mais suportável, simbolizando o papel da igreja de trazer conforto e acolhimento ao mundo. Carson enfatiza como a luz é retratada na Bíblia. Luz é um símbolo religioso universal. No Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ela simboliza mais frequentemente a pureza como oposta à depravação, a verdade e o conhecimento como oposta ao erro e ignorância, e a revelação e presença divina como oposta à reprovação e abandono por Deus. Conclui-se que as trevas são a ausência da luz. Em Gênesis 1:4, o autor declara que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Uma clara afirmação de que não há possibilidade de a luz e as trevas conviverem juntas, não podendo ocupar o mesmo lugar. Onde a luz entra, as trevas são dissipadas. Por esse motivo, a declaração de Jesus de que vocês são a luz do mundo é maravilhosa. Afinal, Jesus é a luz. Em João 1:4 diz que a luz de Jesus está nos homens, pois ele é a fonte da vida, e esta luz é refletida através dos homens. Logo após Jesus dizer, vocês são a luz do mundo, ele completa o versículo 14 dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Carson explica que a expressão cidade construída sobre um monte se refere às cidades antigas, muitas vezes construídas com pedra calcária, branca, que brilhavam sobre o sol e eram visíveis de longe. À noite, as lâmpadas de óleo dos moradores iluminavam a área ao redor, fazendo com que a cidade ficasse visível mesmo no escuro. E que esta expressão também pode remeter às profecias do Antigo Testamento, as quais prevêem que um dia Jerusalém será exaltada perante o mundo, atraindo todas as nações para si. Isaías 2, de 2-5. E o capítulo também 42, 49, 50, 42, 49, 50 e 60. Jesus demonstra que não tem como a luz se esconder, ficar no oculto. A luz está sempre disponível a olho nu. No versículo 15, Jesus completa dizendo, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Carson esclarece que, da mesma maneira que essas cidades não podiam ser escondidas, também é inconcebível acender uma luz e escondê-la debaixo de uma tigela. Peronde, Catanase e Rosa explicam que o lugar da luz não é debaixo da vasilha, mas no candeeiro, pois aí ela pode penetrar e afastar as trevas e produzir o seu efeito. Para que a luz do candeeiro brilhe, ela precisa ser acesa. Jesus está ensinando que uma luz não pode ser escondida, e para que seus discípulos possam ser essa luz para o mundo, é necessário que estejam ligados a uma fonte de luz, e a fonte é Jesus. Em Mateus 5,16, lemos, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus agora ordena que a luz dele, que reflete através dos homens, brilhe por toda a terra e que todos, ao verem aonde a luz chega, passam a glorificar a Deus. Para Lloyd Jones, é necessário que o cristão aprenda, de fato, que isso se torna primordial na vida. Carson demonstra o sentido desta ordenança quando diz que Jesus deixa a metáfora clara. O que seus discípulos devem mostrar são suas boas obras, ou seja, toda a justiça, todo aquele que eles são e fazem, que refletem a mente e a vontade de Deus. E os homens devem ver essa luz. Isso pode provocar perseguição, mas isso não é motivo para esconder a luz dos outros. E ela é um meio pelo qual eles podem vir a glorificar o Pai. O único motivo dos discípulos
testemunho não inclui só palavras, mas também obras. O cristão não deve se esconder. Não há como a luz de Cristo ser apagada. Jesus deseja que os seus ensinamentos sejam vividos e não apenas pronunciados, pois assim como a luz gera vida, aonde seus discípulos chegarem, algo novo será gerado. Buckley explica que as pessoas precisam ver as boas obras do cristão. Segundo ele, em grego, há duas palavras para bom. As boas obras do cristão não devem ser apenas boas, mas também atraentes. Essas boas obras precisam ser demonstradas com felicidade, não como uma tragédia, ou fazer parecer que as obras foram feitas com dureza, frieza e austeridade. Existem atitudes que atraem e outras que repelem. A verdadeira felicidade cristã precisa ser cativante. A boa obra não pode ser algo feito de qualquer maneira ou fingida. É visto em Efésios 5, de 8 a 9, que na luz que brilha através do cristão devem ser vistas a força e a robustez de suas obras. Todavia, o objetivo não é a sua própria glória ou bondade, mas para que toda glória e honra sejam dadas a Deus. Terceiro, ser sal e luz em nossos dias. Observas que as palavras de Jesus no Sermão do Monte continuam tendo extrema importância ainda hoje. A cada dia que passa é visto o quanto a igreja se mistura com o mundo e não é tão nítido quem é cristão ou ímpio. As igrejas já estão sendo influenciadas pelo que o mundo faz com a ideia de atrair pessoas para dentro da igreja. Cometem um grave erro ao se igualar ao que é oferecido fora. Acreditando que estão atraindo as pessoas, se contaminam e ao invés de evangelizarem, só oferecem o mesmo estímulo que o mundo já oferece. Lloyd Jones destaca aqui: vós sois o sal da terra. Ora, essas palavras não encerram apenas uma descrição do crente, mas também implicitamente elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. E o mundo, neste caso, mais do que nunca precisa ser entendido como a humanidade em geral, a humanidade que ainda não foi regenerada em Cristo. O cristão não pode ficar dentro do saleiro. Afinal, para que serve o sal junto do sal? Isso não deve acontecer e nem foi o que Jesus instruiu. O cristão não pode enganar e ficar entre as quatro paredes da igreja, como se fosse um peixe no aquário. Como foi visto no ponto anterior, o cristão deve estar no mundo, incluso na sociedade, mas não se contaminar com os pecados da humanidade. Quando se nota as propriedades do sal e o papel que ele exerce, fica explícito como o cristão deve se comportar e agir com essa humanidade que ainda não conhece a Jesus. Stott explica que o sal cristão não tem nada de ficar aconchegado com elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal esfregado na carne, para impedir que apodreça. E quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para os céus, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos antes reprovar-nos a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Ela não pode fazer nada. O ponto importante é: onde está o sal? O sal tem como sua principal função a preservação. Não deixa a carne apodrecer, mantê-la em bom estado. Assim, também o cristão tem esse papel na humanidade. O mundo já está cheio de pecado. Se o homem viver apenas pela carne, pela sua própria vontade, ele apodrece, se decompõe. O mundo está entregue à sua autodestruição. Com a entrada do pecado, não tem como a humanidade se preservar de maneira autônoma. A consequência natural do pecado é a deteriorização. Moures esclarece ao dizer que a conduta correta dos crentes impede que a sociedade fique rançosa completamente. O mundo sem a obra de Cristo está fadado à destruição e à podridão do pecado.
Não há possibilidade de a humanidade ser justificada sem a obra redentora de Cristo, feita na cruz do Calvário. Isso reforça que uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. O cristão é chamado para ser um agente de purificação contra a conduta imoral e baixa que foi estabelecida na humanidade com a entrada do pecado. Spall explica como os cristãos influenciaram o mundo sendo sal na terra e aplicando os ensinamentos de Jesus, quando diz que o cristianismo foi fundamental para preservar a cultura ocidental, criando e desenvolvendo o sistema universitário, incentivando as artes como música, pintura, leitura. Muitos grandes artistas e músicos como Bach e Vivaldi eram cristãos. Ele continua lembrando que a igreja também deu início à caridade no Ocidente, cuidando dos órfãos e plantando as primeiras sementes para a abolição da escravidão. Dessa forma, a igreja foi vista como um elemento essencial para manter integridade. Onde estão os cristãos para serem sal e influenciarem o mundo? Fica essa pergunta. Para fazer a diferença na sociedade. Diante disso, que os cristãos não sejam enganados e contaminados pelo que o mundo faz, mas que o mundo conheça que a igreja atual é um agente transformador enviado por Cristo para gerar preservação e transformação. O cristão não pode perder a sua função principal. Assim como o sal que perde sua salinidade não tem mais valor, aquele que perde o seu sabor será jogado fora na consumação do século, conforme Mateus 13:50. Assim como o sal que não presta será jogado fora, o destino dos homens maus será a fornalha ardente. O cristão precisa ser esse sal que dá o sabor à vida do ímpio, que demonstra que o pecado adoece, cansa, apodrece e mata, e que só em Jesus ele terá uma vida plena e de alegria eterna. Lopes evidencia o papel que o sal pode causar no mundo para que as pessoas conheçam Jesus. O sal tem a capacidade de provocar sede. Vivemos num mundo caído, onde as pessoas não têm sede pelas coisas espirituais, nem apetência pelo pão do céu. A presença da igreja no mundo provoca esse interesse pelas coisas de Deus. A igreja, como sal, se insere, se infiltra e, assim, provoca nas pessoas o desejo de conhecer a Deus. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável onde viver. A igreja é o grande freio moral do mundo. O cristão precisa ser um sal que mantém o seu sabor, que não perde a sua eficácia em preservar e trazer gosto da graça de Cristo para o mundo. A influência do cristão na sociedade vai depender de sua diferença e não da sua semelhança com os ímpios. O poder do Evangelho traz transformação ao homem. Quando este ser transformado chega no mundo, ele atrai, pois não é mais um no meio da multidão. Não é mais um personagem modelado pelo pecado, mas tem algo que faz com que o mundo deseje ouvir a mensagem que ele carrega. Quando se percebe os efeitos que a luz pode gerar, é notório como o exemplo de Jesus se faz relevante atualmente e como o pecado tem escurecido e cegado a humanidade. Todavia, se Jesus diz que vocês são a luz do mundo, como o cristão pode iluminar como Jesus ordenou? A luz tem como sua função principal trazer clareza onde há trevas, como em Gênesis 1. Ser um guia no meio da escuridão, um farol permite desvendar os caminhos trilhados e servir como alerta, assim como uma lanterna que traz a noção para o que está ao redor. Estas funções demonstram o que Jesus deseja ensinar e direcionar seus discípulos. É imprescindível que o cristão seja um agente transformador no mundo. Assim como o sal, o cristão precisa ser luz onde colocar os pés. Lopes explica esse conceito dizendo que a vida da igreja é sua primeira mensagem. A igreja só tem uma mensagem se ela tem realmente vida. Sem testemunho não há proclamação. A vida precede o trabalho. O cristão precisa ser visto, não de maneira falsa ou de qualquer jeito,
mas o exemplo de vida do cristão deve preceder suas falas e obras. Lloyd Jones traz um alerta quando diz: crente, você e eu estamos vivendo entre homens e mulheres que se acham no estado das mais grosseiras trevas. Jamais encontrarão qualquer luz neste mundo, exceto se de você e de mim, bem como o Evangelho ao qual cremos e o qual ensinamos. O mundo vive em total calamidade e o pecado não permite que o homem enxergue um palmo diante de seus olhos. Assim como é visto em 1 Tessalonicenses 5, 7 a 8, que diz que os pecadores vivem na escuridão, enquanto os salvos vivem na luz, demonstrando a diferença de quem anda na luz e de quem anda nas trevas. Mas há uma esperança. Mateus 4,16 diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os quais viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Jesus então inicia sua pregação trazendo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Onde a luz entra, a escuridão sai. Não há possibilidade de Jesus conviver com o pecado. Em Efésios 5,13, Paulo diz que a luz expõe todas as coisas. Nada fica oculto quando a luz chega. Por onde Satanás e Rosa esclarecem. Com a metáfora da luz, Jesus está motivando os seus discípulos e discípulas para que façam resplandecer a sua luz interior mediante as próprias obras. Quando decidem viver na luz, farão florescer em sua vida e no mundo obras cheias de beleza, ações fascinantes e eloquentes, que permitem que aqueles que as veem de chegarem à causa primária, que é Deus. Quando Jesus diz no versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus, o homem necessita ter cuidado para não acreditar que a luz seja de si mesmo. Percebe-se que a sabedoria tem uma ligação com a luz. Todavia, se mal utilizada, a luz pode ser um perigo. Peronde e Rosa ilustram. Luz em excesso faz mal, pode cegar ou fazer mal aos olhos. Há pessoas que querem ser luz para si mesmas. Quantas pessoas que se julgam astros que brilham para si mesmos? Estes não são os filhos da luz, mas os filhos das trevas. 1 Tessalonicenses 5,5. Jesus pedirá que as obras que fizermos, esmola, oração, jejum, não sejam para sermos vistos e elogiados. Mateus 6, do 1 ao 18. Lloyd Jones completa o pensamento, informando que, a partir da Renascença no século XV e XVI, houve um grande interesse pelo conhecimento organizado, considerado um marco na história da civilização. Esse período foi visto como o começo da civilização moderna, com um renascimento do conhecimento e da erudição. Os clássicos gregos foram redescobertos, influenciando filosoficamente e cientificamente a perspectiva de muitos. No século XVIII, ocorreu um movimento similar, conhecido como Iluminismo, que trouxe uma nova onda de valorização do conhecimento e da razão. Não é próprio ter sabedoria, não é proibido ter sabedoria. Vê-se na Bíblia os livros sapienciais e como existem homens sábios. O maior exemplo é o do rei Salomão. 1 Reis 4, 29 e 34 relata que Deus concedeu a Salomão uma sabedoria extraordinária, superior a qualquer homem do Oriente e do Egito, tornando-o famoso em muitas nações. Salomão compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos, além de saber sobre diversas espécies de plantas, animais e pessoas de várias nações. Ao saberem de sua sabedoria, iam para ouvir seus ensinamentos. Entretanto, o ser humano não deve ficar embebecido com o seu próprio conhecimento, mas deve seguir os passos de João Batista, como é relatado em João capítulo 1, versículos 6 a 9, que diz que ele veio ao mundo como testemunha da luz para que todos os homens conheçam a Cristo. O Cristo é chamado para ser luz, o cristão é chamado para ser luz, porém as
boas obras geradas são consequências da luz no mundo. Em 1 Coríntios 10, 21, é ensinado que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Toda glória e honra seja acreditada àquele que é a luz do mundo. Jesus declara: vocês são a luz do mundo. Em João 1,4 diz que Jesus é a vida e a luz que é Jesus está nos homens. Essa é a mensagem extraordinária e o poder dessa declaração fica ainda mais forte quando em João 1,5 afirma-se que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Nada pode derrotar essa luz. As trevas não têm esse poderio. Então, quando Jesus ordena que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, é entendido que o homem só pode ser luz em Jesus porque ele é a fonte. E sendo a fonte, ele escolheu o homem para ser participante de sua graça. E como transmissor, leve a luz a toda a humanidade. Considerações finais. A partir das informações demonstradas na pesquisa e na análise de Mateus 5, 3, 16, é possível concluir que Jesus está ensinando aos seus discípulos o comportamento que todos aqueles que o seguem devem possuir perante o mundo e o quanto ele deseja que o homem faça parte de todo o processo para a transformação do mundo. Jesus faz uma representação de como o cristão deve agir a partir de duas coisas muito importantes e úteis para o cotidiano. Ao declarar que o cristão deve ser o sal da terra, entende-se que deve ter a função primordial deste composto. O cristão necessita ter um caráter transformador, assim como o sal. O cristão precisa preservar o mundo de toda a podridão que o pecado causou. Todavia, não somente preservar, mas trazer o sabor à vida de quem está em pecado. Somente a graça de Jesus Cristo pode trazer plenitude e alegria eterna. Porém, Jesus não chama apenas a ser sal, mas também luz. A luz é uma das coisas mais úteis para a vida no planeta Terra. Não há possibilidade de homem viver sem a luz. E esse é o chamado de Jesus para cada cristão. Ser luz é levar a vida para a humanidade em geral. Homens e mulheres hoje vivem em total miséria, nas trevas, na escuridão, no pecado. E todo cristão precisa ser esta luz reveladora que leva o Evangelho de Jesus a todos os povos. A luz traz clareza sobre tudo o que o pecado esconde na escuridão. A luz direciona, esclarece e livra o homem do perigo que o inimigo tenta camuflar. Jesus ordena que a luz do cristão brilhe no mundo, e onde entrar a luz será feita a transformação dos ímpios. Por onde passar serão gerados frutos e as obras do cristão serão conhecidas pelo mundo, mas que nunca se deva apropriar-se das glórias obtidas com essas obras, para que todos reconheçam e conheçam a Jesus Cristo através da vida do cristão. À vista disso, todos os que seguem Jesus Cristo devem ser sal e luz por todo o mundo, como é visto em 2 Coríntios 3, 2 a 3. Todo cristão precisa ser uma carta lida por todos, uma carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo aos corações dos homens, cumprindo assim o ID de Jesus e alcançando a humanidade da desgraça total e eterna. O cristão é chamado a ser um agente transformador, uma cópia de Jesus, que preserva, tempera, traz clareza e direciona o pecador a Jesus Cristo, o Salvador. Que maravilha, né? Que estudo lindo. Que nós possamos verdadeiramente ser luz do mundo e sal da terra. E como aplicação pessoal, vai-se a pergunta para mim e para você. Nós temos sido luz do mundo e sal da terra? Como tem sido o ambiente que nós adentramos? Temos levado a Cristo a reconciliação e transformação? Ou temos nos amoldado às circunstâncias para podermos ser aceitos? Será que temos sido luz para os que estão em trevas? Que nós possamos verdadeiramente, como cristãos, obedecermos à ordem de Jesus, ser sal da terra e luz do mundo onde quer que nós
adentrarmos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, pela inspiração do Espírito Santo, para que possamos honrá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo como ele merece. E como igreja, possamos fazer a diferença no mundo, pregando o Evangelho. Que Deus os abençoe e que Deus a cada dia direcione os nossos passos. Amém.